Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo para mais uma reflexão aqui do canal. O Temer se safa mais uma vez. E o que dizer disso? Diferente aí dos outros vídeos, eu não vou construir uma argumentação para assim expor a minha opinião. Hoje eu quero saber como você se posiciona aí diante da breve reflexão que eu vou fazer. Bom, a esquerda em geral, né? Tanto os que ocupam suas cadeiras lá em Brasília, como a histriônica e eclesiástica militância, o que inclui aí também aqueles papagaios que, desprovidos aí de qualquer resquício de raciocínio, apenas ficam repetindo frases de efeito. Eles desenvolveram uma verdadeira obsessão pelo fora Temer. O nosso nosferático presidente se tornou o grande catalisador do ressentimento esquerdista diante aí da sua derrocada, que começou a dar os seus primeiros passos no processo de impeachment da Dilma. Sempre que você, vê um sujeito aí com uma indignação extremamente obsessiva contra o Temer, pode ter certeza que essa pessoa acha que o impeachment foi um golpe, essa pessoa apoia aí o peladão do MAN e essa pessoa crê na santidade do Lula. Só que por 2 eleições seguidas, essa mesma pessoa que hoje grita peito aberto fora Temer, viu a foto dele nas urnas e apertou a tecla verde para confirmar. Sendo assim, quem tem moral para reverberar fora Temer somos nós que temos repulsa ao PT, e não eles. O Temer era peça estratégica para o esquema criminoso de poder do PT, e em nenhum momento saiu aí do seu papel, apenas fez o que todo PMDBista faz de melhor: jogar com maestria o sórdido jogo da nossa política. E a cúpula petista sempre soube com quem estava lidando. O PMDB, partido do nosso presidente, é a legenda partidária mais execrável desse país. Uma praga que corrói todos os alicerces da nossa política. Os seus integrantes figuram aí o oportunismo elevado à máxima potência, desprovidos aí de qualquer cosmovisão, posicionamento ideológico ou conduta moral. Eles nadam de acordo com a maré que lhes é mais favorável. O objetivo é não perder o controle da máquina pública, nem tirar suas bocas das enormes tetas do governo brasileiro. O Temer hoje nada mais é que uma continuidade um pouco menos desastrosa do governo petista. Menos desastrosa porque está fazendo o mínimo que deve ser feito para garantir a retomada da estabilidade econômica. E também porque iniciou as famigeradas reformas. Reformas essas que a esquerda e a grande mídia, que na verdade se misturam entre si, tentam distorcer a todo custo para que a opinião pública fique contra. A reforma trabalhista, proposta pelo governo Temer, não é a ideal. Para mim, deveria ser ainda mais flexível e liberal nas relações empregatícias. Mas como proposto, confesso que já é um avanço. E a nova distorção do momento é a portaria do trabalho escravo. A portaria apenas delimitou o que é de fato trabalho escravo, pois antes a coisa ficava meio discricionária, O fiscal via uma situação e interpretava aí do jeito que quisesse, indo para julgamento casos, que eram apenas condições ruins de trabalho e não escravidão propriamente. E isso atrasava completamente que os verdadeiros casos de escravidão fossem julgados e punidos. Essa portaria tem só 9 páginas, qualquer um pode ler e ver que ninguém está removendo a Lei Áurea. Está apenas definindo melhor as coisas, pois existe uma grande diferença entre emprego ruim e trabalho escravo. Bom, eu não tenho dúvidas que o Michel Temer fazia e continua fazendo parte de todo esse esquema de corrupção que se instalou no nosso país. Sim, ele precisa ser investigado e seria lindo se o último capítulo dessa série, que é muito mais intrigante que House of Cards, acabasse com o Lula e o Temer dividindo a mesma cela. Mas o fato
é que essa semana nossa opinião ficou dividida entre o dever e a utilidade. Ficamos divididos aí entre opinar pelo que é correto ou opinar pelo que é mais seguro para o Brasil. Primeiro precisamos entender que votar sim pelo arquivamento não significa parar de investigar um suspeito, muito menos deixá-lo impune. Significa apenas procrastinar isso para 2019, depois que acabasse o mandato dele. E até acredito que essa prorrogação é o mais seguro para o Brasil, sim. Pois agora que o país começou a querer respirar economicamente, afastar o presidente seria catastrófico para o mercado, o que afetaria diretamente todo brasileiro de bem. E também, como já falei, as reformas precisam continuar. Mas neste caso específico, o que poderia ser melhor ou mais seguro para a gente não é o que é correto de fato. Afinal, temos um crime e um forte suspeito que precisa ser investigado e punido o quanto antes. Ainda mais sabendo que o câncer desse país sempre foi a impunidade. Como sempre digo aqui, o nosso maior problema não é econômico, mas sim moral. E o exemplo correto deve partir primeiro de cima, partir primeiro daqueles que estão nos representando lá no poder político. Não arquivar a denúncia e começar a investigação já seria a decisão moralmente correta. Mas caso tivesse acontecido assim, provavelmente perderíamos um pouco da estabilidade econômica que conquistamos. Atenderíamos à comoção petista, concedendo aí mais espaço para eles e fortaleceríamos exponencialmente a esquerda no geral, o que refletiria nas eleições de 2018. E tudo isso, junto e misturado, seria péssimo para o povo brasileiro. Em face disso, a questão que lanço aqui é: será que a política deveria dar primazia para o que é certo em detrimento do que poderia ser melhor para a nação? Ou deveria fazer o que é melhor para o seu povo, mesmo que através de decisões antiéticas? Bom, antes que algum petista imbecil, e desculpe aí pelo pleonasmo, venha falar merda aqui, precisamos deixar uma coisa bem claro. No caso da Dilma, manter ela no governo seria uma decisão errada em todos os aspectos, visto que ela cometeu um crime passível para a punição do impeachment. E ainda por cima, diferente do Temer, teria um efeito calamitoso para a nação, que acabaria de se afundar por completo com o prosseguimento daquele governo que foi responsável pela maior recessão da história desse país. Ou seja, a escolha do impeachment foi acertada na instância ética e legal e na instância utilitária. Mas voltando aí para a nossa realidade atual do Temer. No dia da votação lá na Câmara, o Bolsonaro e o filho dele, por exemplo, escolheram fazer o que é correto em detrimento do que poderia ser mais seguro para o Brasil, pois eles votaram não para o arquivamento da denúncia. Agora, sem se deixar influenciar pelo voto deles ou de quem quer que seja, o que você faria? Você seguiria aí a máxima kantiana de que o dever de fazer aquilo que é certo e ético precede tudo aquilo que é bom? Ou você acha que, em se tratando de política, o julgamento deve ser sempre utilitário? Ou seja, aquilo que é supostamente melhor e mais seguro para o povo deve preceder qualquer conduta, independente da sua proposição ética. Deixa aqui sua opinião, curte, se inscreve e compartilha. Valeu!